Você sabia que a verdadeira força para transformar vidas pode vir do ato mais simples de servir ao próximo? Prepare-se para descobrir como São Francisco Solano, um santo pouco conhecido, desafiou todas as expectativas ao deixar tudo para trás e viajar milhares de quilômetros para ajudar os outros. É uma história tão surpreendente que pode mudar a forma como você vê o serviço e a dedicação. Fique conosco até o final e receba uma poderosa oração que pode transformar sua vida. Não perca! São Francisco Solano nasceu em Montilla, na Espanha, em 1549. Talvez você se pergunte, por que isso é importante para mim? Vamos explorar juntos. Imagine você crescendo em uma família abastada, cercado por todos os confortos que o dinheiro pode oferecer. Mas, ainda assim, sentindo um vazio, uma chamada para algo maior. São Francisco Solano também sentiu isso. Desde jovem, ele estudou com os jesuítas em Córdoba, destacando-se pela sua inteligência viva e coração generoso. Pense em você mesmo nos seus anos escolares, talvez se destacando em uma área, sentindo aquela chama interna que te empurra a fazer mais, a ser mais. Francisco sentia isso de forma profunda, não apenas na busca por conhecimento, mas em seu desejo de servir e amar o próximo. Ao escolher seguir a vida religiosa, Francisco deixou para trás uma carreira promissora na medicina. Agora, imagine isso, deixar algo que todos consideram uma escolha segura e respeitável, para seguir um chamado que poucos entendem. Ele fez isso porque sentiu em seu coração que Deus tinha planos maiores para ele. Pergunte a si mesmo, você já sentiu essa chamada? Alguma vez você já pensou em abandonar algo que parece seguro para seguir um propósito maior? Em 1569, Francisco decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores. Ele vestiu o hábito franciscano, um símbolo de sua nova vida dedicada a Deus. Pense em um momento em que você teve que tomar uma grande decisão, uma que mudaria o curso da sua vida. Francisco fez isso com fé inabalável. Ele dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia, preparando-se para servir não apenas como sacerdote, mas como um farol de fé para outros. Imagine como seria a sua vida se você pudesse servir aos outros com a mesma paixão e dedicação que São Francisco Solano tinha. Ele nos mostra que, independentemente de nossa origem ou situação financeira, todos nós somos chamados a um propósito maior. Como você pode aplicar essa lição em sua própria vida? Durante seus anos de formação, Francisco demonstrou uma incrível habilidade para a contemplação e a caridade. Ele não apenas se destacava academicamente, mas também espiritualmente. Pense nas vezes em que você dedicou seu tempo para refletir, meditar, ou ajudar alguém em necessidade. Essas são as sementes da verdadeira espiritualidade, algo que Francisco cultivou desde jovem. Francisco não parou por aí. Ele continuou a crescer espiritualmente e intelectualmente, preparando-se para uma vida de serviço. Lembre-se das palavras de Provérbios 3:5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Francisco viveu isso plenamente. E você? Como pode confiar mais em Deus e permitir que Ele guie seus passos? Ao seguir a vida religiosa, Francisco abriu mão de muitas coisas mundanas. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias prioridades. O que estamos dispostos a sacrificar para seguir o caminho que Deus traçou para nós? Talvez seja uma carreira, um conforto, ou até mesmo relacionamentos. A vida de São Francisco Solano nos desafia a refletir sobre essas escolhas. Sua jornada de fé e serviço começou com uma decisão corajosa, e cada passo que ele deu foi guiado pela mão de Deus. E você, qual será o seu próximo passo? Como você pode, hoje, começar a trilhar um caminho de maior fé e serviço? A história de São Francisco Solano não é apenas uma lição de história, mas um chamado à ação para cada um de nós. São Francisco Solano tomou uma decisão que mudou completamente a sua vida. Ele deixou seus estudos de medicina e ingressou na Ordem dos Frades Menores em 1569. Agora, imagine você em seu caminho, seguindo um plano que parece seguro e promissor. E então, de repente, sente um chamado mais profundo, uma voz interna que diz que há algo mais esperando por você. Foi exatamente isso que Francisco sentiu. Pense nas vezes em que você teve que fazer uma escolha difícil. Francisco, ao ingressar na vida religiosa, vestiu o hábito franciscano e se comprometeu a seguir um caminho de humildade e serviço. Ele dedicou sua vida a estudar filosofia e teologia, preparando-se para servir a Deus e ao próximo de maneira mais profunda. Pergunte a si mesmo,
Quais são as decisões que você tem enfrentado? Como você pode estar sendo chamado para um propósito maior? Quando Francisco decidiu seguir a vida religiosa, ele não estava apenas mudando de carreira, ele estava mudando de vida. Ele escolheu uma vida de contemplação e caridade, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Pense em sua própria vida. Há momentos em que você sente que deve fazer algo mais, algo que realmente ressoe com o seu espírito. Francisco nos mostra que seguir esse chamado pode levar a uma vida de verdadeira satisfação e propósito. Ao vestir o hábito dos frades menores, Francisco fez uma profissão de fé, um compromisso público e profundo com Deus. Lembre-se das palavras de Mateus 16h24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Francisco fez isso literalmente. E você? Quais são as cruzes que você está disposto a carregar para seguir seu verdadeiro caminho? Francisco continuou seus estudos no convento de Santa Maria de Loreto, em Sevilha. Ele vivia em um canto minúsculo do coro, dedicado à sua missão. Imagine-se em uma situação semelhante, vivendo com simplicidade, mas com um propósito tão grande que cada sacrifício vale a pena. Francisco celebrava sua fé todos os dias, e isso preparou para os grandes desafios que estavam por vir. Durante seus anos de formação, Francisco demonstrou uma incrível devoção e disciplina. Ele não apenas aprendeu sobre Deus, mas viveu sua fé de maneira prática e visível. Como você pode aplicar essa mesma devoção em sua vida diária? Talvez seja dedicando mais tempo à oração, à meditação ou ao serviço aos outros. Pense na primeira missa que Francisco celebrou em 4 de outubro de 1576. Foi um marco em sua jornada espiritual, um momento de profundo significado. Considere os momentos importantes em sua própria jornada de fé. Como você pode marcar esses momentos e usá-los como lembretes de sua dedicação e crescimento espiritual? Francisco também foi nomeado mestre de noviços em 1581. Ele tinha a responsabilidade de guiar e formar novos membros da ordem. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria capacidade de liderar e inspirar os outros. Você já pensou em como pode influenciar positivamente aqueles ao seu redor, seja na família, no trabalho ou na comunidade? Quando você olha para a vida de São Francisco Solano, vê um exemplo poderoso de alguém que seguiu seu chamado com fé e determinação. Ele nos lembra que, independentemente de onde começamos, podemos fazer escolhas que nos levam a uma vida mais significativa e alinhada com o propósito divino. O que você pode aprender com ele hoje? Como essas escolhas podem transformar a sua vida e fortalecer sua fé? Cada decisão que Francisco tomou foi um passo em direção a um propósito maior. Ele nos desafia a considerar nossas próprias escolhas e a confiar que, ao seguir o chamado de Deus, encontraremos nosso verdadeiro caminho e propósito. Como você pode, hoje, dar um passo em direção a essa vida de fé e serviço? Francisco Solano foi transferido para o convento de São Francisco do Monte da Serra Morena em 1583, onde exerceu as funções de guardião e pregador. Agora, pense em sua vida. Você já se encontrou em uma posição onde precisava liderar e inspirar os outros? Francisco assumiu essa responsabilidade com grande dedicação. Ele nos mostra que, independentemente de onde estamos, podemos fazer a diferença. Como guardião, Francisco não apenas liderou, mas também pregou. Imagine-se em sua comunidade, sendo chamado a compartilhar sua fé e a inspirar os outros. Francisco pregava com tal fervor e paixão que logo se espalhou a fama de sua santidade e dos milagres que ele realizava. Pergunte a si mesmo, como você pode usar suas palavras e ações para fazer uma diferença positiva na vida das pessoas ao seu redor? Francisco demonstrava um amor profundo e verdadeiro pelo próximo. Quando a peste bubônica assolou a cidade vizinha de Montoro, ele se ofereceu voluntariamente para cuidar dos doentes. Pense em um momento em que você teve a oportunidade de ajudar alguém em necessidade. Francisco nos mostra que a verdadeira grandeza está no serviço aos outros. Como você pode aplicar isso em sua vida cotidiana? Lembre-se das palavras de Mateus 25:35-36, porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste ver-me. Francisco viveu essas palavras plenamente. Ele se entregou ao cuidado dos doentes e necessitados, mostrando compaixão e misericórdia. E você? Como pode viver essas palavras em suas ações diárias?
Quando Francisco foi transferido para o convento de São Luís das Ubia, perto de Granada, ele continuou seu ministério entre os doentes e presidiários. Ele se destacou como um pregador popular e um apóstolo do amor. Pense nas vezes em que você teve a oportunidade de levar conforto e esperança a alguém em sofrimento. Francisco fez disso sua missão de vida. Como você pode seguir seu exemplo e levar um pouco de luz às vidas que encontra? Francisco nos ensina que nosso chamado pode nos levar a lugares inesperados. Ele abandonou a ideia de ir aos países muçulmanos para morrer como mártir, optando por se juntar a uma expedição missionária à América. Imagine ter que abandonar um plano que parecia certo e seguro para seguir um caminho desconhecido. Francisco fez isso com fé e coragem. E você? Está disposto a seguir um caminho que pode ser desafiador, mas que pode levar a um propósito maior? Ao embarcar nessa expedição, Francisco enfrentou muitos desafios. Ele atravessou o Panamá a pé, sofreu um naufrágio e continuou sua viagem a pé até a cidade de Lima. Sua determinação e fé nunca vacilaram. Pense nos desafios que você enfrenta. Francisco nos mostra que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo. Como você pode aplicar essa lição em sua vida? Sua chegada a Lima marcou o início de uma nova fase em seu ministério. Ele foi designado missionário na longínqua Tucumã, ao norte da Argentina. Imagine fazer uma viagem de 3.000 quilômetros a pé ou a cavalo, enfrentando todas as dificuldades do caminho. Francisco fez isso com alegria e determinação. Como você pode encarar seus próprios desafios com a mesma coragem e fé? Francisco fundou várias missões e foi um verdadeiro evangelizador, civilizador e pacificador. Ele teve o dom das línguas e converteu e batizou muitas almas. Pergunte a si mesmo, como você pode usar seus talentos e habilidades para servir a Deus e ao próximo? Francisco nos mostra que, ao seguir nosso chamado, podemos impactar muitas vidas. A história de São Francisco Solano nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar maneiras de servir e amar o próximo com a mesma paixão e dedicação. Que lição você pode levar de sua vida e aplicar na sua própria jornada de fé? Em sua jornada missionária, São Francisco Solano enfrentou um desafio que mudou completamente sua trajetória, um naufrágio próximo à ilha de Gorgona, na costa da Colômbia. Imagine-se embarcando em uma nova missão, cheio de esperança e fé, apenas para encontrar-se à deriva, lutando pela sobrevivência. Pense nas vezes em que você já se sentiu assim, enfrentando desafios imprevistos que parecem esmagadores. Francisco, juntamente com seus confrades, passou 2 meses em condições extremas, mas ele nunca perdeu a esperança. Pergunte a si mesmo, o que você faz quando enfrenta desafios inesperados? Como você mantém sua fé e coragem diante das adversidades? Francisco nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode ser a luz que nos guia. Ele confiou que Deus estava com ele, mesmo quando as circunstâncias eram desesperadoras. Após esse período difícil, Francisco e seus companheiros foram resgatados e levados ao norte do Peru. Imagine a sensação de alívio e gratidão que ele deve ter sentido. Pondere sobre os momentos em que você foi resgatado de situações difíceis. Como essas experiências fortaleceram sua fé? Francisco viu seu resgate como uma confirmação de que estava no caminho certo. Ele acreditava que Deus tinha um propósito maior para ele. E você? Está atento aos sinais de Deus em sua vida, mesmo em tempos de crise? Francisco continuou sua jornada a pé até Lima, demonstrando uma determinação incrível. Ele poderia ter desistido, mas escolheu seguir em frente. Pense nos momentos em que você também teve que fazer escolhas difíceis. Como você pode encontrar a força para continuar, mesmo quando o caminho parece impossível? Francisco nos inspira a perseverar, lembrando que cada passo, mesmo o mais difícil, nos aproxima de nosso propósito divino. Uma vez em Lima, Francisco foi designado para a missão de Tucumã, na Argentina. Essa jornada exigia atravessar os Andes, uma viagem de 3.000 quilômetros. Imagine enfrentar tal desafio. Pergunte a si mesmo, como você enfrenta os desafios em sua vida? Francisco encarou essa viagem com fé e determinação, sabendo que estava servindo a um propósito maior. Como você pode aplicar essa mesma determinação em sua própria jornada? Francisco fundou várias missões e trabalhou incansavelmente para evangelizar e pacificar as tribos indígenas. Ele enfrentou barreiras linguísticas e culturais, mas nunca desistiu. Pense nas barreiras que você enfrenta em sua vida. Como você pode superá-las com fé e persistência?
Francisco nos mostra que, com paciência e amor, podemos vencer qualquer obstáculo. Ele se dedicou a aprender as línguas locais e a entender as culturas que encontrava, mostrando respeito e compaixão. E você? Como pode mostrar respeito e compaixão pelas diferenças que encontra em sua vida? Os esforços de Francisco resultaram em muitas conversões e batismos. Ele é acreditado por converter e batizar centenas de milhares de pessoas. Pergunte a si mesmo, como você pode impactar positivamente a vida de outras pessoas? Francisco nos ensina que nosso trabalho pode ter um impacto duradouro quando é feito com amor e dedicação. Como você pode aplicar essa lição em suas próprias interações diárias? Francisco foi um pacificador, frequentemente chamado para resolver conflitos entre tribos. Pense nas vezes em que você teve que mediar conflitos ou trazer paz a uma situação. Como você pode usar a sabedoria e a paciência para ser um pacificador em sua própria vida? Francisco nos mostra que a paz é possível quando estamos dispostos a ouvir e a entender as necessidades dos outros. A vida de São Francisco Solano nos desafia a refletir sobre nossas próprias jornadas e a buscar maneiras de superar obstáculos com fé, determinação e amor. Como você pode usar sua própria fé para enfrentar os desafios que surgem em seu caminho? Lembre-se de que, como Francisco, você também pode ser uma luz de esperança e amor no mundo, transformando vidas e trazendo paz onde quer que vá. Imagine-se enfrentando uma viagem de 3.000 quilômetros a pé ou no lombo de um animal, atravessando os imponentes Andes. São Francisco Solano fez exatamente isso quando foi enviado para evangelizar a longínqua região de Tucumã, na Argentina. Ele aceitou essa missão com coragem e determinação, superando dificuldades inimagináveis. Agora, pense nas suas próprias jornadas e desafios. Como você reage quando enfrenta obstáculos aparentemente insuperáveis? Como a determinação de Francisco pode inspirar você a continuar, mesmo quando o caminho parece difícil? Francisco, ao chegar em Tucumã, encontrou uma população indígena que precisava de evangelização e apoio. Ele fundou várias missões e reduções, trabalhando incansavelmente para melhorar as condições de vida dos indígenas. Você já pensou em como pode impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor? Que ações você pode tomar para fazer a diferença na sua comunidade? Francisco nos mostra que, com dedicação e amor, podemos transformar vidas e criar mudanças duradouras. Um dos aspectos mais notáveis de Francisco foi sua habilidade de superar as barreiras linguísticas. Ele aprendeu as línguas indígenas e se comunicou de forma eficaz com as tribos locais, ganhando sua confiança e respeito. Como você lida com as barreiras de comunicação em sua vida? Seja no trabalho, em casa ou na igreja, a habilidade de se comunicar de maneira clara e empática é fundamental. Francisco nos ensina que a comunicação eficaz é uma ferramenta poderosa para construir pontes e criar relacionamentos sólidos. Além disso, Francisco era conhecido por seus dons espirituais, incluindo o dom das línguas, que lhe permitia se comunicar milagrosamente com os indígenas. Isso nos leva a refletir sobre os dons e talentos que Deus nos deu. Quais são os seus dons? Como você pode usá-los para servir a Deus e aos outros? Francisco nos inspira a identificar e desenvolver nossos talentos, usando-os para o bem comum e para glorificar a Deus. Pense em como você pode usar seus dons de maneira mais eficaz na sua vida diária. Francisco também enfrentou muitas dificuldades durante sua missão, incluindo a resistência e a hostilidade de algumas tribos. No entanto, ele nunca desistiu. Sua perseverança e fé inabalável são um exemplo poderoso para todos nós. Como você reage diante da adversidade? Francisco nos ensina a manter a fé e a continuar lutando, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Em que áreas da sua vida você precisa de mais perseverança? Como a fé pode ajudá-lo a superar os desafios que enfrenta? Outro aspecto inspirador da vida de Francisco foi sua dedicação à paz e à reconciliação. Ele trabalhou incansavelmente para pacificar as tribos indígenas e estabelecer a harmonia entre os diferentes grupos. Como você pode ser um agente de paz em sua vida? Quais conflitos você pode ajudar a resolver? Francisco nos mostra que a paz é possível, mesmo nas situações mais difíceis, e que cada um de nós pode ser um pacificador em nosso próprio contexto. Francisco também era conhecido por sua compaixão e amor incondicional. Ele se dedicou a cuidar dos doentes e necessitados, sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Como você pode demonstrar mais compaixão e amor em sua vida? Que pequenas ações podem fazer uma grande diferença para aqueles ao seu redor?
Francisco nos desafia a viver uma vida de serviço e altruísmo, seguindo o exemplo de Jesus. Por fim, Francisco nos deixa um legado de fé, coragem e serviço. Sua vida nos inspira a viver de maneira mais plena e dedicada, sempre buscando servir a Deus e ao próximo. Como a história de Francisco pode inspirar você a viver sua fé de maneira mais autêntica e impactante? Que passos você pode dar hoje para seguir o exemplo dele e fazer uma diferença significativa na vida daqueles ao seu redor? Imagine o impacto de São Francisco Solano, um homem que conseguiu converter e batizar cerca de 200.000 pessoas. Pense na magnitude desse número. Você já parou para refletir sobre o poder de uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao próximo? Francisco não fez isso apenas por meio de palavras, mas com ações concretas de amor e compaixão. Isso nos leva a uma pergunta importante: como você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas? Francisco nos mostra que cada pequeno ato de bondade pode ter um impacto profundo. Sua vida foi um testemunho de como a fé pode mover montanhas e transformar corações. Olhe para a sua própria vida. Quais são as pequenas ações que você pode tomar hoje para demonstrar amor e compaixão? Talvez seja ajudar um vizinho em necessidade, oferecer uma palavra de conforto a um amigo, ou simplesmente estar presente para alguém que está passando por um momento difícil. Ele também nos ensina a importância da perseverança e da fé. Pense nos momentos em que você se sentiu desanimado ou sobrecarregado. Francisco enfrentou inúmeras dificuldades, mas nunca perdeu a fé. Ele continuou sua missão com determinação e coragem. Como você pode aplicar essa mesma perseverança em sua vida? Em que áreas você precisa de mais fé para superar os desafios? A vida de Francisco também nos desafia a refletir sobre o verdadeiro significado de servir a Deus. Ele dedicou sua vida inteira a servir os outros, sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Como você pode servir a Deus de maneira mais plena? Quais são as áreas em sua vida onde você pode ser mais altruísta? Francisco nos mostra que o verdadeiro serviço a Deus é encontrado no serviço aos outros. Além disso, Francisco nos lembra da importância da humildade. Mesmo com tantos feitos impressionantes, ele sempre manteve uma atitude humilde e simples. Ele nunca buscou glória ou reconhecimento para si mesmo. Como você pode cultivar mais humildade em sua vida? Pense nas vezes em que você pode ter buscado reconhecimento ou validação dos outros. Francisco nos ensina que a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e no serviço discreto. Francisco também nos inspira a ser agentes de paz e reconciliação. Ele trabalhou incansavelmente para pacificar as tribos indígenas e estabelecer harmonia entre diferentes grupos. Olhe para a sua vida. Há conflitos ou desentendimentos que você pode ajudar a resolver? Como você pode ser um pacificador em sua família, no trabalho ou na comunidade? Francisco nos mostra que a paz é possível, mesmo nas situações mais difíceis, e que cada um de nós tem o poder de ser um agente de reconciliação. Outro ponto importante é o compromisso de Francisco com a evangelização. Ele viajou grandes distâncias e enfrentou muitos perigos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Como você pode ser um melhor evangelizador em sua vida diária? Talvez não seja viajando para terras distantes, mas compartilhando sua fé com aqueles ao seu redor, vivendo de maneira que reflita os ensinamentos de Jesus. Por fim, a vida de Francisco é um testemunho do poder da fé e da determinação. Ele nos mostra que, com Deus, tudo é possível. Como você pode fortalecer sua própria fé? Quais são os passos que você pode dar hoje para se aproximar mais de Deus? Francisco nos inspira a viver uma vida de devoção, serviço e amor, seguindo o exemplo de Jesus. Que a história de São Francisco Solano inspire você a viver sua fé de maneira mais autêntica e impactante. Que você encontre em sua vida as oportunidades para servir, amar e fazer a diferença na vida daqueles ao seu redor. Como você pode começar hoje a seguir o exemplo de Francisco e fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao seu redor? Você já parou para pensar na importância da oração na sua vida? São Francisco Solano nos deixou um poderoso exemplo de como a oração pode ser uma fonte inesgotável de força e inspiração. Imagine as dificuldades que ele enfrentou, longas viagens a pé, enfermidades, e até mesmo naufrágios. Mesmo assim, Francisco sempre encontrava tempo para se conectar com Deus através da oração. O que isso significa para você? Como a oração pode mudar a sua vida? A oração, para Francisco, era como um farol em meio à tempestade, guiando nos momentos mais desafiadores. E você,
Já considerou como a oração pode ser um guia para enfrentar os desafios do dia a dia? Pense nas vezes em que você se sentiu perdido ou sem direção. A oração pode oferecer clareza e paz, ajudando a encontrar respostas e tomar decisões com mais confiança. Francisco também nos mostra que a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre agradecer e ouvir. Em sua vida, ele constantemente agradecia a Deus pelas bênçãos recebidas, mesmo em meio às dificuldades. Quando foi a última vez que você parou para agradecer a Deus pelas pequenas e grandes bênçãos em sua vida? A gratidão na oração pode transformar sua perspectiva, trazendo mais alegria e contentamento ao seu coração. Você sabia que a oração pode fortalecer seu relacionamento com Deus? Francisco tinha uma conexão profunda com Deus, construída através de uma vida de oração constante. Imagine como sua vida poderia ser transformada se você dedicasse mais tempo à oração. Quais áreas da sua vida poderiam melhorar com uma comunicação mais profunda e regular com Deus? A oração pode trazer uma sensação de proximidade com o divino, permitindo que você sinta o amor e a orientação de Deus de uma forma mais tangível. Francisco Solano nos lembra que a oração pode ser um ato de intercessão pelos outros. Ele orava pelos doentes, pelos necessitados e pelos perdidos. Quem em sua vida precisa das suas orações hoje? Pense nas pessoas ao seu redor que estão enfrentando dificuldades. Suas orações podem ser uma fonte de força e esperança para eles. Interceder por outros não apenas os ajuda, mas também fortalece sua própria fé e compaixão. Além disso, Francisco utilizava a oração para encontrar coragem e perseverança. Durante suas longas jornadas e missões desafiadoras, a oração era sua fonte de coragem para continuar. Quais são os desafios que você está enfrentando agora? Como a oração pode lhe dar a coragem e a força necessárias para superar esses obstáculos? A oração pode ser um refúgio, uma fonte de energia renovada para enfrentar as batalhas diárias. Francisco também nos ensina que a oração pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. Ele orava nas estradas, nos conventos, e mesmo em meio às tarefas diárias. Isso nos mostra que não precisamos de um lugar específico ou de um momento perfeito para orar. Você já experimentou orar enquanto realiza suas atividades diárias? A oração pode ser uma constante conversa com Deus, acompanhando você em cada passo do caminho. Refletir sobre a vida de Francisco Solano nos leva a entender que a oração é uma prática poderosa e transformadora. Como você pode integrar mais oração em sua rotina diária? Talvez seja começar o dia com uma breve oração de gratidão, ou encerrar a noite pedindo orientação e proteção. Essas pequenas mudanças podem ter um grande impacto em sua vida espiritual. São Francisco Solano é um exemplo vivo de como a oração pode moldar uma vida de serviço, compaixão e fé inabalável. Como você pode seguir o exemplo dele e tornar a oração uma parte central de sua vida? Pense em como a oração pode transformar suas relações, suas decisões e sua própria percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Que a vida de São Francisco Solano inspire você a aprofundar sua prática de oração, encontrando nela a força, a paz e a orientação necessárias para navegar pelos desafios da vida cotidiana. Como você pode começar a fazer da oração uma prática mais constante e significativa em sua vida hoje? Tom. Título: O Poder do Serviço, o exemplo inspirador de São Francisco Solano. Descrição: Você já se perguntou como um simples ato de serviço pode ter um impacto global? Prepare-se para se surpreender. No vídeo de hoje, revelamos como São Francisco Solano, um santo que muitos ainda desconhecem, desafiou todas as expectativas ao trocar uma vida de conforto por uma missão de sacrifício e dedicação. Sua jornada é tão radical e contraintuitiva que pode transformar a maneira como você vê o serviço ao próximo. Você vai descobrir a verdade chocante sobre o que significa realmente servir aos outros e como essas lições podem ser aplicadas imediatamente em sua vida. E o melhor: ao final do vídeo, você será guiado por uma oração poderosa que promete trazer paz e clareza para seu coração e mente. Não deixe passar essa chance de conhecer uma história que pode mudar seu caminho espiritual para sempre. Assista agora e veja por si mesmo. Você já se perguntou como é viver uma vida dedicada completamente ao serviço dos outros? São Francisco Solano nos oferece um exemplo poderoso de como a dedicação ao próximo pode ser uma jornada transformadora e impactante. Imagine deixar tudo para trás, viajar milhares de quilômetros a pé, enfrentar perigos e adversidades, e tudo isso para levar conforto e a mensagem de Deus aos outros. Como você pode aplicar essa dedicação em sua própria vida? São Francisco Solano foi um modelo de serviço abnegado,
trabalhando em condições difíceis para ajudar os necessitados e espalhar a mensagem do Evangelho. Olhe para a sua vida, onde você pode servir aos outros com mais dedicação. Pode ser tão simples quanto oferecer uma mão amiga a um vizinho em necessidade ou tão profundo quanto se envolver em trabalho voluntário. A questão é, como você pode colocar o serviço ao próximo no centro da sua vida? A vida de Francisco nos desafia a refletir sobre o conceito de verdadeiro serviço. Ele não procurava reconhecimento ou recompensas. Seu serviço era uma expressão genuína de amor e compaixão, uma prática diária de altruísmo. Você já pensou em como suas ações servem aos outros? Qual é a motivação por trás dos seus gestos de serviço? Francisco nos ensina que o serviço autêntico vem do coração, sem esperar nada em troca. A dedicação de Francisco a servir aos outros não se limitava apenas aos momentos de facilidade. Ele enfrentou doenças, naufrágios e outros desafios, mas continuou seu trabalho com uma fé inabalável. Isso nos leva a refletir sobre a sua própria vida. Quais são os desafios que você enfrenta quando tenta ajudar os outros? Como você pode encontrar força e coragem para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis? A história de Francisco é um lembrete de que o verdadeiro serviço muitas vezes requer perseverança e resiliência. Outro aspecto crucial do serviço de Francisco é a sua disposição para ir até os confins do mundo para cumprir sua missão. Ele viajou para terras distantes, enfrentando perigos desconhecidos, apenas para compartilhar a mensagem do amor de Deus. Isso levanta uma pergunta: há alguma área em sua vida onde você pode expandir seu impacto? Pode ser através do envolvimento em novos projetos comunitários ou mesmo na forma como você interage com pessoas de diferentes origens e culturas. Francisco nos inspira a sair da nossa zona de conforto e buscar maneiras de servir de maneira mais ampla e significativa. São Francisco Solano também nos ensina que servir aos outros envolve empatia e compreensão. Ele trabalhou incansavelmente para ajudar os indígenas, aprendendo suas línguas e se adaptando às suas culturas. Pense nas pessoas ao seu redor. Como você pode se tornar mais empático e compreender melhor as necessidades e desafios deles? O serviço eficaz muitas vezes começa com a capacidade de ouvir e entender verdadeiramente as pessoas com quem você está trabalhando. Além disso, Francisco dedicou sua vida ao serviço com humildade e simplicidade. Mesmo com todos os seus feitos notáveis, ele manteve uma atitude de humildade, sem buscar glória pessoal. Como você pode incorporar mais humildade em suas próprias ações de serviço? Ao focar no bem-estar dos outros e não em como você é percebido, você pode encontrar uma forma mais pura e gratificante de servir. A vida de São Francisco Solano é um exemplo inspirador de como a dedicação ao serviço pode transformar vidas, tanto a sua quanto a dos outros. Ao considerar sua própria jornada, reflita sobre como você pode integrar mais o serviço aos outros em sua vida diária. Quais são os pequenos passos que você pode dar para se tornar mais envolvido e comprometido com o bem-estar dos outros? Que a história de São Francisco Solano inspire você a abraçar o serviço com um coração aberto e dedicado, encontrando maneiras de fazer a diferença na vida daqueles ao seu redor. Como você pode começar a fazer do serviço aos outros uma prioridade em sua vida? O impacto pode ser profundo e transformador, não apenas para aqueles que você ajuda, mas também para você mesmo.